A água conta outra história ao centro. A concentração urbana esconde a verdadeira divisão entre Loures e Odivelas. A verdade é que esta guerra de água coloca as duas autarquias em trincheiras completamente opostas, numa história que dura há 14 anos. O 6-9 veio perceber, afinal, o que é que se passa. 14 anos marcados por um acontecimento que mudou o mapa do país. Meia hora de fogo de artifício para encerrar o primeiro dia do nascimento do concelho de Odivelas. A elevação de Odivelas ao município traz um novo cenário na divisão e na partilha de território e de bens. Os SMAs, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a empresa da autarquia de Loures fica a prestar serviço a Odivelas até hoje. Quando o processo de partilha ou da criação do município de Odivelas, ficou algo por resolver, que foi a partilha dos SMAs. Para Odivelas não é apenas um problema, são muitos. Houve, a acrescentar a isso, uma degradação muito acentuada do serviço, ou seja, nós chegamos a ter dezenas de cortes em períodos muito curtos de tempo. A troca de argumentos tem radicalizado o discurso entre as autarquias. É mais fácil criticar do que assumir as responsabilidades. Mas Odivelas diz-se apenas cliente de um serviço que não controla. Nós não tínhamos voz ativa, não temos sequer outra condição que não clientes dos serviços municipalizados e tivemos que tomar uma atitude, no fundo, de, pelo menos unilateralmente, resolvemos o problema, uma vez que a população assim nos exige. Canessas, freguesia de Odivelas, conhecida pela sua água, é um dos casos mais polémicos entre as autarquias. Há aqui muitos problemas com a água? Imensos, imensos. Muitos problemas, isto cada vez é pior. Como é que faz? Vamos pôr os vales cá fora para apanhar água para lavar a louça. Eu, por exemplo, moro no segundo andar e o meu marido vê-se aflito para tomar banho, tem que se levantar às 5 da manhã. Porque quando começam a movimentação da casa das pessoas, a água não chega lá acima. Se vejo que está a faltar, tiro logo a água para o lado, assim para os usos, para as lavagens, porque eu, para comer e para beber, compro água do garrafão. A freguesia de Canessas, no concelho de Odivelas, é um dos locais onde a população mais se queixa. Ao crescimento demográfico dos finais dos anos 90, acresce uma rede de abastecimento com mais de 40 anos. Ambas as autarquias sabem exatamente qual é a causa da falta de água. Por um lado, é o não dimensionamento das infraestruturas, algumas que têm 3, 4, 5 décadas, e é preciso fazer uma remodelação total, é preciso um investimento brutal para que isso aconteça, e por outro lado, a nível das perdas, das rupturas que vão acontecendo pelo facto de não haver cadastro. A nossa rede é uma rede de cortes permanentes, é uma rede de pessoas e escolas que têm de manhã, que não têm, escolas que mandam as crianças para casa, de pessoas que não podem tomar banho, de pessoas que chegam a casa e não podem fazer refeições em casa. Esta é a nossa realidade diária, nós temos milhares de reclamações. Ora, para Odivelas, essa identificação da rede e das necessidades dos consumidores é da exclusiva responsabilidade dos serviços municipalizados de Loures. A Câmara de Loures presta um serviço à Câmara de Odivelas enquanto as partes assim o entenderem. E, é quase uma concessão. Se quisermos, é uma prestação de serviço que eles nos fazem, uma concessão, se quisermos, ou seja, nós o que estamos a mudar, se quiser, nós queremos mudar de fornecedor. Carlos Teixeira contra-argumenta, diz que a autarquia de Odivelas não assume as responsabilidades definidas por lei. Tem que tomar posse das infraestruturas que elas são dos serviços municipalizados de Loures. E sem essa posse não pode privatizar absolutamente nada. Nós não queremos privatizar a água, nós queremos concessionar a gestão do serviço. É uma coisa completamente diferente. O ativo estratégico que é a água, que é a rede, mantém-se na posse do município. O direito exigido por Odivelas à autodeterminação sobre o abastecimento de água passa por um simples facto. Odivelas, no seu próprio território, nem sequer define as tarifas da água. Algo que é assumido pelo presidente de Loures. A taxa é igual aos dois municípios. É aprovada em Assembleia Municipal, na Câmara e na Assembleia Municipal de Loures, e não há qualquer diferença. E na Assembleia Municipal de Loures, e porque não na Odivelas também? Porque Odivelas não participa, não faz parte da gestão. O acesso à água está consagrado na Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Portugal ainda faz correr muita polémica. Aqui está uma investigação que mostra que, além das autoestradas e dos hospitais, também a água que bebemos está a ser alvo de negócios que dilapidam os dinheiros públicos. Seguimos em frente rumo a um tema que marcou a semana.
A nova lei da faturação pôs deputados a mostrar que a desconhecem, um ex-secretário de Estado a insultá-la, e o problema é que 1 mês e meio depois descobrimos que nem sequer o Banco Público a está a cumprir. Ao 6 às 9, a Caixa Geral de Depósitos confessou que ainda está a tentar adaptar-se às novas regras que têm tornado cada vez mais difícil a vida a milhares de pequenos comerciantes que nem dinheiro têm para comprar os novos livros de faturas. Contactamos os restantes bancos portugueses, mas até ao momento nenhum nos confirmou se já está a cumprir a lei. Ainda assim, todos se mostraram surpreendidos com essa possibilidade. Ao 6 às 9, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, foi perentório. A lei é para todos e até março nem bancos nem seguradoras escapam às inspeções que estão em curso. Agora botas tudo, é de plástico, é de cartão, é tudo, pá. E vende barato, ninguém vem mandar arranjar. Tudo vazio, as prateleiras. Já houve cá a crise, que apanhei a crise de 80 e tal, o trabalho era em monte. Agora não sei que raio de crise é esta que não há trabalho. As pessoas deixaram de andar calçadas ou... não percebo, pá. Há coisas que não se entendem. Celestino também não entende porque é que, na mesma medida em que o trabalho diminui, aumentam as exigências de quem manda. Em janeiro foi obrigado a comprar livros de faturas. Foi o que o contabilista mandou fazer. A pessoa quer lá saber, a pessoa vai saber, volta-me as costas. Estão 55 vezes os 2 livros com IVA. Quanto é que dá cada fatura? Dá mais de 57, não dá? Ficou o dinheiro de todos os atacadores para a fatura. Claro. Não ganho, ando aqui a trabalhar para o boneco. As faturas são as ferramentas que o Estado impôs para combater a evasão fiscal. No outro lado da praça, Alice Conceição fatura mais de 100 mil euros por ano. É obrigada, por isso, a ter uma máquina registradora. O equipamento já o tinha há 8 anos, mas certificar o programa custou-lhe caro. O que passou a ser diferente no talão que nos sai da Caixa é precisamente em baixo a dizer que o programa se encontra certificado e o número da autorização da certificação. Não passa disso. E por isso pagou 2 mil euros? Por isso paguei 2 mil euros. Isso é difícil numa altura destas? Muito complicado. Mesmo que não peçam, nós, cada talão que sai é uma fatura. E há certas casas e certas situações que acabarão por arranjar outros sistemas de fugir ainda mais. Tipo quase como que uma vingança. Em qualquer ramo, não é? Quem quiser consegue fugir, é evidente, consegue sempre fugir, não é? O Estado obrigou os comerciantes a gastarem muito dinheiro e, em troca, não vai ter grande aumento de receita fiscal. Contra a fuga aos impostos, aquela que já é conhecida como a Lei das Faturas, tem o artigo 79, o da responsabilidade solidária, ou seja, o consumidor pode ser multado entre 75 e 2 mil euros, caso não peça fatura. O meu filho tem 11 anos, vai comprar uma pastilha elástica a um café. Ele está obrigado a pedir fatura. E isto, do meu ponto de vista, não tem qualquer cabimento. Roça o absurdo e não vejo como é que contribui, seja para o que for, a não ser para, de certa maneira, aterrorizar os contribuintes e pensarem que estão num estado semipolicial. Uma lei que muitos deputados não cumprem nem conhecem. Não sei se essa lei já está mesmo em vigor, eu tenho visto umas notícias, mas acho que dá de haver um valor abaixo do qual é economicamente impossível pedir fatura. Pediu fatura há pouco quando esteve no bar? Aqui neste bar, por acaso, não, mas eram 20 cêntimos. Independentemente da lei, não há nada que dispense o bom senso na sua aplicação. A fatura é obrigatória, seja qual for o valor. Não estou a ver, sinceramente, que as finanças comecem a aplicar multas às pessoas que saem do café sem ter pedido fatura, embora possam fazê-lo, não estou a ver que o façam. Ou então, se o começam a fazer, é capaz de haver assim umas cenas de pugilato desagradáveis aqui e ali. O antigo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, deixou bem claro no seu blog o que fará caso encontre um fiscal à porta de um café. O Ministério das Finanças garantiu em comunicado que já foram aplicadas algumas contraordenações. O 6 às 9 quis saber quantas. A resposta foi: os processos de contraordenação verificados são pontuais. E acrescentou: o Governo não deu quaisquer instruções para proceder à fiscalização dos consumidores finais. Combater a evasão fiscal é o grande objetivo da lei. É impossível calcular o peso real da economia paralela. Em novembro, o 6 às 9 adiantava valores que rondavam os 40 mil milhões de euros, um terço da riqueza do país. Mas para este fiscalista, sobrecarregar os contribuintes com impostos poderá ter um efeito inverso. O comportamento dos contribuintes
seja pela minha experiência, seja por aquilo que vem nos livros, há de ser, de sempre que possível, fugir aos impostos. Porquê? Porque estão muito altos. Apesar do novo regime obrigar a que todas as compras, todas as transações de bens ou serviços tenham fatura, João Espanha encontrou aspectos pouco claros e pediu explicações às finanças. As próprias finanças vêm esclarecer dizendo que operações financeiras e de seguros não têm que haver fatura. O bastonário dos técnicos oficiais de contas interpreta a lei da mesma forma. Bancos e seguradoras estão isentos. Os bancos no final dos anos ganham milhões e milhões de euros. Estão a obrigar ao desgraçado do sapateiro, que você me referiu, a comprar a máquina registradora. Mas não obrigam ao banco a ter um sistema de emissão de faturas. Tem alguma lógica isto? Não tem lógica, é a proteção dos poderosos. Confrontamos o Ministério das Finanças com estas acusações e a resposta contrariou este esclarecimento da Direção de Serviços do IVA. A lei aplica-se a todos os agentes económicos. Desde 1 de janeiro, os bancos são obrigados a emitir fatura pelos serviços prestados aos seus clientes. Fomos confirmar e verificamos que o Banco Público continua a emitir os mesmos recibos de sempre. Quanto é que custa? 5 cheques, 6,76 €. Na realidade são 7,10 €. Mas vocês agora têm que passar a fatura de tudo. Nós passamos sempre. Nós sempre passamos. Faturas? Cada leva o documento e como requisito os deles. Isso não é aquela fatura que eles agora obrigam? Isso não se aplica a nós. Portanto, se tivesse recebido uma ordem, circulava internamente? Claro, é logo. Portanto, o documento que me dá é este. E fatura recibo. Sim. Em comunicado, a Caixa Geral de Depósitos admite estar à margem da lei, mas a fazer tudo para se adaptar. A nova lei, publicada em agosto, entrou em vigor no início deste ano. Houve ruptura de estoques e 1 mês e meio depois ainda não há resposta para todas as encomendas. Sempre que os equipamentos chegam às nossas instalações, já estão vendidos. Temos um armazém vazio. 3 meses não chegarão para informatizar todos os pedidos que nos chegam diariamente. Custam entre 1.000 e 2.000 euros. Depois de mês e meio de espera, chegou a nova máquina de Alípio Martins. O negócio é fraco, as pessoas também não têm dinheiro e agora temos que optar por esta nova tecnologia que não estava no programa. Com licença. Força. A Federação do Comércio pediu um adiamento do prazo de entrada em vigor, mas na altura o Ministério das Finanças respondeu que os empresários sabiam das alterações desde junho e tiveram tempo para se prepararem, pelo que não iria haver adiamento. Vitória foi precavida, comprou a máquina em junho. Mas as novas alterações impostas pelas finanças no final de novembro saíram-lhe caras. A máquina teve que levar um novo software que me custou 180 euros a mais. E sempre que o fisco impõe mudanças, são obrigatórias novas atualizações e mais custos. Estes custos Celestino não terá enquanto houver faturas no bloco. Na realidade, poderá não ter a porta aberta tempo suficiente para as utilizar todas. Fica triste de pensar que terá que fechar a sua loja. Fico mesmo triste. Uma lei controversa que em mês e meio apresenta resultados que o Governo diz estarem acima das expectativas. Os números estão no portal das finanças. Foram registadas mais de 3 milhões de faturas, apenas 13% com o número de identificação fiscal, o que significa que o Estado poderia devolver 342 mil euros aos contribuintes. Contas feitas, está a poupar 233 mil euros em benefícios fiscais, porque o consumidor não introduziu o NIF. Apesar de todas as críticas ao 6 às 9, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que esta lei já está a provocar uma verdadeira revolução na luta contra a evasão fiscal.